Esse vai ser um vídeo onde eu vou poder mostrar, né, como a gente conscientemente realiza metas para o ano, né, de 2020 ou a virada do ano que seja, e também utilizando esse período de tempo para poder olhar o que aconteceu esse ano. Você tem aí uma referência do que deu certo, o que não deu certo, e também, assim, com a referência, olhar para frente, né, e visualizar aonde que você quer chegar. Essa explicação, né, esse vídeo, na verdade, ele vem também desse projeto que eu tenho, né, o coaching terapêutico, e é claro que eu também tenho que fazer as minhas resoluções se eu estou acompanhando pessoas que estão direcionando a atenção para um ano diferente. Então eu também tenho que olhar para mim. Porém é um vídeo que me faz entender como a cura quântica chegou, a conexão quântica, o meu método chegou para mim. E é uma história muito interessante, por isso que eu vou colocar ela para vocês. Então, quando eu me casei, nossa lua de mel acabou sendo em Capilla del Monte. É uma cidade muito conhecida por ser mística, mágica. Tanto que aí, vocês podem ver, a cidade fica ao pé do Monte Uritorco, e ele é conhecido por Uritorco, quer dizer Monte Mágico, na língua dos índios que viviam lá antes dos espanhóis chegarem. E eles já tinham, eles já sabiam que ali, como vários lugares do planeta, é um vórtice energético, não diria energético, talvez magnético. Em vários pontos do mundo, por causa da malha magnética do planeta, quando eles se cruzam, ali são pontos chaves e normalmente se constrói templos nesses lugares, né? A gente vê pela grande pirâmide de Gizé, que é o encontro das duas metades do planeta, o encontro perfeito. Eles foram lá e construíram uma pirâmide, não por acaso, né? E capixa, quando você pisa, você sente essa energia. Você sente uma aura diferente, os seus sonhos são diferentes. É um lugar que é conhecido por acelerar o seu processo evolutivo, só de você ir lá, por causa de ser esse vórtice magnético, muito forte. E nós fomos para lá na nossa lua de mel. Essa é uma história interessante porque chegava um ponto que nem eu acreditei dentro do que aconteceu. Teve um momento que a gente saiu à noite, né, para ver as estrelas, e a Andréia falou assim, putz, a gente poderia, será que a gente vinha morar aqui? Poderia viver aqui, né? Falei, será que é o nosso destino? Vamos pedir um sinal? Vamos pedir um sinal, então. Se for para ser, um sinal. E aí eu vi uma estrela cadente. Aí a Andréia, mas eu não vi. Aí eu, putz. Aí eu fiquei assim, mas isso não foi um sinal suficiente. Aí ela viu. Eu falei, não, mas agora eu não vi. E eu ainda falei assim, olha, que seja um sinal, então, que seja claro, que nós dois escutássemos, que fosse assim, não houvesse dúvida. E aí a gente escutou esse sininho, uma vez só. E a gente pensou, mas que barulho é esse? Ele é bem específico, né? Será uma cabra, sei lá, uma vaca que está aqui perto? A Andréia perguntou e eu falei, não faz sentido, é um tom muito específico. E foi isso e passou. Aí a gente voltou para o Brasil, né? E 2 meses depois, a gente começou a escutar isso dentro da sala de casa. Eu estava trabalhando, a André me ligou preocupado, eu estava voltando para casa. Falei, peraí que eu estou chegando. E quando eu cheguei, esse sino dentro da nossa casa. E era engraçado porque eu olhava os móveis assim, falei, mas onde que é a fonte desse barulho? Eu olhava atrás da cortina. Ela falou, deve ser o sino dos ventos, né, que a gente coloca ali atrás, fora da minha janela tinha. Eu falei, não, mas esse som é específico, tim, 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 tim. É quase que um chamado. E como a gente recebeu esse chamado quando pediu o sinal, então imediatamente a gente entendeu que era para a gente ir morar lá. E assim foi. Vendi meu carro, vendi o salão ritualístico do Céu de Alegria e fomos na cara e na coragem. Não foi nem muito fácil, porque a Andréia, a gente tinha acabado também de descobrir que ela estava grávida. Então a gente queria que o Matias nascesse lá. Ele foi concebido lá, então nada mais justo. E eu morei lá 1 ano, né? A maioria dos meus alunos, meus clientes, pessoas que me conhecem sabem disso. E foi justamente lá que eu canalizei a conexão quântica.
porque lá é diferente. E eu precisei de 4 anos para poder praticar, ensinar, vivenciar isso muito, passar por essa quebra de entender que o que aconteceu, aconteceu, né? Eu nem contava isso para as pessoas. Eu cheguei a gravar o som, como você está escutando, do sininho. Mas quando eu contava para as pessoas, era tão absurdo que aí eu via a reação das pessoas desconfiadas e aí eu olhava para mim e, cara, você está contando isso? Você é doido. E aí eu simplesmente não acreditava. E como vocês sabem, eu faço envio de cura quântica à distância toda semana, mas eu começo uma meditação antes. E nessa última meditação me veio de uma forma tão clara. E aí me veio que eu tenho muita coisa para fazer ainda naquela terra. Aquela terra ela é especial. E tem... porque lá, na verdade, é conhecido como a cidade intraterrena de Erx. Muito famosa pelas histórias do Trigueirinho. O Trigueirinho, na verdade, iniciou Figueira depois de ter conhecido a cidade intraterrena de Erx e toda a história que começou lá, que é uma cidade, então, não física, dentro do Monte Uritorco, onde você sente, não é... Por mais que tenha as histórias, quando você põe o pé lá, você sente. Tem até o meu amigo coaching, o Cassiano Freitas, que faz coaching de aventura, leva as pessoas para lá para elas sentirem. Então, agora me veio com muita clareza essa questão de tudo ter começado lá, né? O meu curso é gravado lá, o curso que eu ensino online, a Conexão Quântica, e agora entra toda essa questão das metas quando você tem um propósito e você quer um ano diferente. Então, né, aí já exemplificando para vocês onde que entra o coaching terapêutico, primeiro é nessa questão de fazer curas, né, terapia em relação a bloqueios. Então eu tinha um bloqueio em relação à minha própria história, olha que interessante, de não valorizar, de achar estranha ou extraordinária, né, de entender o meu valor e do quanto eu ainda posso crescer ou ainda posso chegar. Então eu pude entender através de terapia a minha história, e agora eu tenho uma meta, uau, eu vou voltar para lá. E o meu sonho desde o início, desde 2015, quando a gente foi para lá, era ter uma pousada lá, criar um espaço para as pessoas poderem ir lá e conhecer, fazer trabalhos xamânicos, fazer trabalhos de cura, workshops de todas as formas. Então aí eu começo a partir daí, tá, agora eu sei onde que eu quero chegar. Qual que é o primeiro passo para isso acontecer? Eu preciso disso, eu preciso melhorar minhas finanças para poder comprar esse espaço, eu preciso de um projeto que me levante tanto de dinheiro. Ok, então vamos pegar esse projeto. Qual é o primeiro passo que você tem que fazer para isso estar realizado? E aí a gente vai fazendo o plano de ação, o cronograma. E isso era algo que eu queria e quero começar a compartilhar mais, essa questão do que foi a Conexão Quântica, essa história que hoje eu entendo que pode beneficiar ainda muitas pessoas, em um lugar que também é importante ser conhecido, que não só Capixaba del Monte, mas também todos esses lugares de poder que estão aí, e são inúmeros pela Europa, pela América do Sul, pela Ásia, pela África, no mundo inteiro. A Ilha de Páscoa, que está no meio do mar também, todos esses lugares. Então, assim, a gente vai realmente criando um 2020 fantástico, o potencial está aí.